Pessoal, meu nome é Frederico, para quem não me conhece, professor Frederico, do departamento do DCC. Eu vou apresentar para vocês essa palestra de proteção da privacidade em aprendizado de máquina. É uma palestra complementar à que o Heitor apresentou hoje de manhã, que também falava dessa questão da privacidade, mas ele abordou mais detalhadamente uma técnica de aprendizado distribuído que busca garantir a privacidade dos dados. Essa palestra é complementar e vai falar um pouco de técnicas mais abrangentes desse contexto de proteção da privacidade em aprendizado de máquina. Bem, aqui a motivação dessa palestra, qual que é a linha que eu sigo na argumentação aqui, então que a propriedade, a privacidade de dados tem se tornado um problema cada vez mais relevante hoje em dia. E também tem surgido regulação que busca controlar e restringir as informações que são coletadas e a maneira como essas informações são utilizadas pelas empresas. E essas regulações estão surgindo no mundo todo, tendo no Brasil a LGPD, a GDPR na União Europeia e vários outros países pelo mundo. Esse cenário, ele cria desafios para o aprendizado de máquina, porque o aprendizado de máquina se sustenta em dados para treinar os modelos. E como que a gente consegue, então, equilibrar essa necessidade de dados que os modelos de aprendizado de máquina, os modelos de IA precisam para o seu treinamento, com a necessidade de privacidade dos dados? Então, o Heitor comentou um pouco sobre isso, essas empresas, as grandes empresas, Big Techs, elas não estão, de fato, interessadas em privacidade, elas não estão nem um pouco preocupadas em proteger a sua privacidade, porque o modelo de negócio dessas empresas é justamente sustentado na vigilância, na coleta, no máximo de coleta possível de dados das pessoas, dos usuários. Mas por que a privacidade de dados ela é importante? A gente entende que nós temos um direito à privacidade. Existem aspectos na nossa vida pessoal, profissional, que a gente quer ter algum controle sobre eles, que a gente não quer lançar essas informações, esses dados na vida pública, ou pior ainda, que essas informações sejam utilizadas para nos discriminar, para nos segregar, ou para serem usadas de maneiras que a gente não gostaria. Algumas pessoas até levantaram essa questão do paradoxo da privacidade dos dados, Ou seja, por mais, por exemplo, o Facebook, nos últimos anos, sucessivos escândalos de vazamento, de questões relacionadas à privacidade de dados, mas mesmo assim as pessoas continuam usando essas redes sociais, continuam fornecendo dados, Muitas vezes a gente não sabe nem o que exatamente essas empresas capturam de dados, mas a gente continua utilizando gratuitamente essas plataformas, mas dando em troca dados para elas. E a questão, na verdade, o paradoxo, por que as pessoas continuam utilizando esses aplicativos, essas redes sociais, se elas valorizam a privacidade, Uma questão relacionada a isso, acho que a maioria das pessoas faz um cálculo aí de trade-off. Qual é o custo de eu ceder a minha privacidade em troca do benefício que eu ganho usando essas redes sociais, usando esses aplicativos? E a maioria das pessoas, ao fazer esse cálculo, considera que talvez o benefício seja maior do que o custo de ceder a minha privacidade. Mas será que existem soluções? Será que a solução é binária? Ou eu não uso de jeito nenhum para preservar a minha privacidade, ou existem formas mais flexíveis de lidar com esse dilema? Aqui uns dados mais recentes que mostram que esse panorama está mudando um pouco. O comportamento dos consumidores em relação à privacidade dos dados tem mudado um pouco. Aqui, primeiro, essa questão, saiu a LGPD em 2020, mas dados aqui de 2023, que 80% das empresas no país ainda estão inadequadas à LGPD. Embora a maioria delas consideram esse tema relevante. 87% dos consumidores já deixaram de usar serviços, sites ou apps, baixar algum app, por causa de questões da privacidade de dados ou desconfiança em relação à privacidade de dados desses serviços, apps ou sites. E aqui uma pesquisa da Cisco do ano passado, 86% das pessoas sentem uma certa inquietação em relação à privacidade de dados. Uma certa desconfiança em relação à privacidade de dados.
Aqui eu peguei, nós estamos falando de privacidade, né, mas como que a LGPD define o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, né? Então, segundo a LGPD, dado pessoal é toda e qualquer informação que identifica uma pessoa física. Então, são dados como seu nome, seu CPF, CNH, etc. Tá? Dados pessoais sensíveis são aqueles dados que também estão relacionados ao indivíduo, mas que são dados pessoais de alto risco para os titulares. São dados que podem causar discriminação de alguma forma, por exemplo, origem racial, religião, opinião política, informações de saúde, seu prontuário médico, dados genéticos. Né, todos esses são considerados, são exemplos, né, de dados pessoais sensíveis, segundo a LGPD. E a LGPD também trata, de uma forma muito particular, os dados de crianças. Né? São dados que exigem cuidados maiores, né, porque é imprescindível, por exemplo, a coleta de consentimento dos pais ou responsáveis. Aqui alguns exemplos de mais corriqueiros, né, de uso indevido dos dados pessoais, não diretamente relacionado à aprendizagem de máquina. Tá? Todo mundo aqui já vai fazer uma compra numa farmácia, num supermercado, você dá o seu CPF, né, num clube de fidelidade, né, e você ganha um desconto para comprar um produto naquela farmácia. Quando você dá o seu CPF em troca desse desconto, você está fornecendo dados para essa rede de farmácia, certo? E que podem ser considerados dados sensíveis. Um artigo recente mostrou que uma rede de farmácia no Brasil tem dados de CPF e de remédios que foram comprados por 50 milhões de brasileiros. E são dados que mostram quais pessoas estão tratando doenças mentais, doenças cardíacas, doenças degenerativas. Eles têm essa informação. Né? E aqui esse exemplo que está no slide é de uma rede de farmácias que foi multada por ter comercializado esses dados para uma empresa de marketing, para vender anúncios. Certo? Então veja como é importante essa questão da privacidade dos dados e a certa proteção que a legislação nos oferece. Aqui outro exemplo que ficou famoso, aqui ligando com a palestra do Loureiro, né, que falou sobre os dados de mobilidade, um aplicativo de atividade física, né, de fitness tracking, resolveu fazer uma campanha de marketing e divulgou, com os dados dos seus milhões de usuários no mundo, um mapa de calor com os trajetos, com as rotas que essas pessoas fizeram ao praticar as atividades físicas. Então mostrou esse mapa mundi aqui, com um mapa de calor dos seus diversos usuários no mundo. Muito legal, a ideia era de impressionar, né, os usuários, como que milhões de pessoas no mundo estão utilizando o aplicativo, e dá para fazer coisas legais, né? Se você dá um zoom nesse mapa ali, no canto direito, está mostrando a cidade de Nova York. Então você pode ver ali quais são as rotas preferenciais para corrida, ciclismo, né, para determinadas atividades físicas em uma cidade. Mas não demorou muito, as pessoas começaram a ver outras coisas interessantes nesse mapa aí. Começaram a ver que num lugar no meio do deserto, no meio do nada, no deserto, tinha um monte de gente correndo em volta de uma instalação. Ou numa ilha no Pacífico, no meio do nada, um monte de gente correndo em volta, nas proximidades de uma instalação. O que isso sugere? Hein? Sugere a localização de bases militares. Então foi um aplicativo de fitness, no caso o Strava, revelou de uma vez só centenas de bases militares do mundo, de dezenas de países. Foi melhor do que muitos serviços de espionagem por aí. Então está aí um exemplo de uma base militar, os soldados usando o aplicativo de fitness tracking, está lá registrando suas corridas, seus treinamentos diários, e essa informação, esse mapa de calor, está revelando uma informação extremamente sensível de forma indireta, né, que não foi prevista. Esse exemplo o Heitor comentou, mas é um exemplo famoso, né? Vou ficar repetitivo, mas é bom que vocês fixam. Mas o exemplo aqui é para ilustrar que a simples anonimização dos dados não é suficiente para
garantir privacidade. Tá? Quem não assistiu a palestra do Heitor de manhã, eu vou comentar rapidamente. Então, o Netflix lançou uma competição sobre o seu sistema de recomendação em 2006 e divulgou essa base de dados de milhares de usuários com anonimização. Só que, rapidamente, eles cruzaram essa base de dados divulgada pelo Netflix, anonimizada, com dados de usuários do IMDb, que é outra plataforma que registra as notas e comentários das pessoas publicamente sobre filmes e séries. Né? E cruzando por uma técnica, eles conseguiram reidentificar a maioria das pessoas que estavam nessa base de dados do Netflix. O Netflix até teve um processo judicial por questão de vazamento da privacidade. O artigo aqui embaixo, 2008, foi publicado, né, mostrando essa técnica. Aí. Falando um pouco mais da legislação, esse gráfico é desse ano, da I3E Spectrum, foi publicado no início desse ano. Eles fizeram um levantamento em 33 países no mundo, legislações relacionadas à IA de 2016 a 2023. Então, a gente vê aqui claramente uma tendência de aumento de criação, né, de legislação relacionada à IA. Em particular, mostrado aqui em laranja, são legislações consideradas restritivas em relação à privacidade de dados. Então, um padrão claro aí de aumento de legislação restritiva. No gráfico aqui mostra, em 2018 foi criada, né, concebida a LGPD no Brasil. Em 2020, ela entrou em vigor. E já no ano passado, já aplicou suas primeiras multas. Né? Essa outra figura aqui mostra um panorama mundial dessa regulação. Então, mostra aqui que vários países já têm alguma regulação avançada ou ativa em relação à privacidade de dados. E a projeção para 2025 é de que 75% da população mundial estará, de alguma forma, coberta por uma legislação de privacidade. Então, esse cenário, ele cria alguns desafios e oportunidades. Ele cria a necessidade das empresas, que inicialmente não estão nem aí para a sua privacidade, de se adequarem a essa regulação. E isso gera também desafios para as técnicas de inteligência artificial que são alimentadas com esses dados. Todo esse contexto está inserido, toda essa questão da regulação, e isso que eu falei, privacidade de dados, está inserido num contexto maior de IA responsável. Então, ontem de manhã nós tivemos uma palestra do professor Meira, né, Wagner Meira, sobre IA responsável, especificamente no contexto de saúde, mas aqui IA responsável atravessa vários outros setores, não só o da saúde, né? E tem várias dimensões relevantes. Ele comentou sobre transparência, ele comentou sobre fairness, a questão dos vieses, né? Dos modelos não reproduzirem os vieses que acontecem nos dados, né? Porque a sociedade é injusta, então os dados que são coletados da sociedade vão trazer esses vieses. A questão da sustentabilidade, né? Outra dimensão importante da IA responsável. Por exemplo, o GPT-4, ele consumiu, para o seu treinamento, estima-se que ele consumiu 100 milhões de dólares, não é muita coisa para essas empresas, mas 50 gigawatts de energia, de potência, né, para o treinamento do modelo. Então, o data center lá de 100 bilhões de dólares, imagina o volume de energia que isso não vai consumir. Né? E uma dimensão importante ali é a privacidade. Então, a dimensão da privacidade dos indivíduos está diretamente relacionada a esse contexto geral da IA responsável. Tá, mas a palestra é sobre privacidade em aprendizado de máquina, proteção da privacidade em aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma área ampla, tem várias disciplinas aqui na ciência da computação, que vocês podem se aprofundar nessas diferentes áreas do aprendizado de máquina. Aqui tem uma separação, uma categoria das diferentes tarefas, né, classes de aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado, não vou ficar detalhando isso aqui, mas especificamente, só para repassar alguns conceitos, né, para quem não é ainda familiar do tema,
no aprendizado supervisionado, eu tenho uma base de dados que é rotulada. Eu tenho eu tenho um conjunto de dados de treinamento que tem, para cada entrada, uma saída desejada para aquela entrada. E aí esse conjunto de dados de treinamento é apresentado por um algoritmo que vai ajustar um modelo que seja capaz de depois, para novas entradas, fazer predições mais corretas possíveis, né? Aqui, num contexto de classificação de imagem, né, eu tenho uma imagem de entrada, um passarinho, e eu quero que um modelo reconheça essa imagem como sendo a imagem de um pássaro. Então, o que o processo de treinamento faz é construir uma função, né, uma função parametrizada por essa arquitetura aí e parâmetros, né, dessa arquitetura. Eu quero determinar os parâmetros dessa função, que mapeiam bits, né, da imagem de entrada em uma saída específica que identifica a classe daquela imagem. Tá? Isso é feito por um algoritmo de treinamento que minimiza uma função de erro ou de perda em função desses parâmetros. Tá? Se os rótulos são contínuos, a gente tem um problema de regressão, né? Se os dados são temporais, a gente tem um problema de regressão de séries temporais. Mas, basicamente, a lógica do processo de treinamento é muito parecida, muito similar. Muito bem. Isso que eu descrevi muito sucintamente é o aprendizado de máquina convencional. Então, é um aprendizado de máquina convencional em que eu tenho algumas premissas, né? Eu considero que os dados de treinamento estão em uma máquina, estão carregados em uma mesma máquina. Nem sempre isso é o caso, os dados podem estar distribuídos em diversas máquinas, em diversos dispositivos. Assume-se a propriedade sobre os dados de treinamento, né, em geral, mas em muitos casos esses dados estão espalhados em diferentes lugares e são de propriedade de diferentes pessoas ou de organizações. E, como eu mencionei no início da palestra, os usuários estão cada vez mais preocupados com o uso dos seus dados pessoais, com a privacidade dos seus dados. E o cenário também de regulação de leis que determinam, que são mais restritivas, né, à privacidade dos dados. Então, se eu tenho um modelo em que os meus dados estão nesse computador, eu vou fazer o treinamento aqui, gerar um modelo no meu computador, e eu que vou usar esse modelo, não tem por que falar de privacidade. Privacidade aqui não é relevante, né? Ela se torna relevante quando os papéis aqui são distintos. Então, no caso mais geral do aprendizado de máquina, a gente fala de diferentes papéis, né? Eu tenho a figura do proprietário dos dados, então é aquele que envia dados para o proprietário do modelo. Eu tenho a figura do proprietário do modelo, é aquele que vai receber os dados, coletar dados e vai fazer a tarefa de aprendizado de máquina. E também é responsável por computar a saída para novas entradas. Então, ela oferece, depois que o modelo é treinado, ela oferece esse modelo via uma API, por exemplo, como um serviço, né? Eu tenho o usuário do modelo, que é aquele que utiliza os serviços que o proprietário do modelo disponibiliza. Então, ele envia novas observações, novos casos de teste para esse modelo. E eu tenho uma figura lá embaixo que aparece, que é a gente chama de adversário. Então, essa figura do adversário é aquele que vai tentar estressar o modelo, vai atacar o modelo com o objetivo de extrair alguma informação. Tá? Então, dados esses diferentes papéis, surge o que a gente chama de modelo de ameaça. Então, se esses papéis são executados por pessoas diferentes, né, então eu tenho ali o proprietário dos dados, né, que possui, né, o conjunto de treinamento, eu tenho o proprietário do modelo, que é responsável por treinar o modelo e oferecer o modelo treinado como uma API, e eu tenho o consumidor do modelo, que é aquele que vai utilizar o modelo para fazer predições. E a figura do adversário, que é um consumidor do modelo, mas é um consumidor malicioso, né? Ele tem interesse, ele tem acesso ao serviço oferecido pelo proprietário do modelo,
como qualquer consumidor, mas ele tem um interesse, ele quer informação sobre o modelo, para fazer para extrair, através da informação sobre o modelo, extrair informação sobre o conjunto de treinamento, ou ele quer informação sobre o conjunto de treinamento, para extrair alguma informação privada de algum indivíduo. Tá? Então, esse cenário em que tem diferentes papéis e nesse modelo de ameaças aí, ele dá a abertura a diferentes tipos de ataques. Né? O Heitor, na palestra hoje de manhã, comentou sobre alguns deles, né? Mas você tem diferentes tipos de ataques que podem ser realizados nesse arranjo. Né? Então, por exemplo, eu tenho, observando as saídas do modelo ali, o resultado do modelo, eu posso fazer ataques de inversão, que tentam reconstruir as features de entrada do modelo, ou, por meio das features, eu posso reconstruir, por meio de ataques com reconstrução, reconstruir os dados do conjunto de treinamento. Existem ataques mais especializados, em que eu consigo identificar, fazer ataques de inferência, né? Identificar se um determinado indivíduo estava presente ou não no conjunto de treinamento. Tá? Então, existe uma série de ataques especializados aí que podem violar a privacidade ou obter informações, né, de indivíduos do conjunto de treinamento. Aqui esse slide está só resumindo o que eu acabei de comentar. E existem ataques que são ataques ao modelo, são ataques que buscam desviar a funcionalidade do modelo ou atrapalhar, né, o desempenho do modelo de alguma forma. Aqui um exemplo, né, de um classificador de imagens que reconhece essa placa como pare. Eu posso atacar esse modelo adicionando um ruído específico que vai fazer com que essa placa de pare seja reconhecida como uma placa de limite de velocidade de 100 km. Então esse tipo de ataque num contexto de um veículo autônomo, que está reconhecendo essa placa de uma forma diferente, pode ter uma consequência desastrosa. Né? Então, dado esse cenário em que existem diferentes papéis, proprietários dos dados, proprietários do modelo, esse adversário que tenta atacar o modelo visando violar a privacidade de indivíduos que estão no conjunto de treinamento, como que a gente define estratégias de defesa, né, ou mecanismos que possam garantir ou proteger a privacidade de indivíduos nos dados. Então, eu vou comentar sobre algumas técnicas. Né? Uma técnica é a criptografia homomórfica. Né? A criptografia homomórfica é uma técnica de criptografia muito interessante. Ela tem a capacidade de preservar, de garantir que operações matemáticas em dados criptografados são equivalentes às operações matemáticas no dado não criptografado. Tá? Então, existe uma área de pesquisa nesse tema. Então, por exemplo, cálculos da rede neural podem ser feitos, né, em dados criptografados, né, ou operações sobre esses dados. Né. Computação segura multipartidária é uma coleção de técnicas e protocolos que permitem que duas ou mais partes dividam dados entre si para algum objetivo, para algum cálculo, sem que a informação seja revelada entre as partes que estão fazendo essa computação. Tá? Então, um exemplo seria, imagine 2 ou 3 hospitais que querem identificar quais pacientes eles têm em comum nos seus conjuntos de dados, só que sem revelar a lista de pacientes um para o outro. Então, eles podem usar esse mecanismo para computar essa interseção entre os pacientes sem revelar a lista de pacientes. Tá? Então, aqui nessa figura tem o diagrama da criptografia homomórfica. Né? Imagina um hospital, tem dados de um paciente, né? Pode ser seu prontuário eletrônico, exames. Né? Isso vai ser criptografado, isso é enviado para a nuvem criptografado. Na nuvem é feita alguma computação homomórfica, né? Uma função sobre esses dados criptografados, que são retornados para o hospital, e aí então decriptografados. Aqui a figura dessa computação multipartidária. Né? Eu tenho 3 entidades, podem ser 3 hospitais,
que querem realizar alguma operação com seus dados, mas sem revelar os dados. Então, eles separam esses dados, né, de uma forma em que o segredo é preservado e parte dessa informação é enviada para um nó de computação, outra parte para outro nó, e eles fazem computação intermediária para chegar nesse resultado. Tá? Assim, parece meio abstrato, mas pegar um exemplo simples, né, que ilustra, um exemplo simples, mas didático, que ilustra essa ideia. Imagina que eu tenho aqui uma variável x, uma variável y, uma variável z, e eu quero computar a soma sem revelar os valores de x, y, z. Então, aqui eu poderia calcular um número aleatório, aqui um número x menos esse número aleatório. Então, eu jogo essa informação para cá, o número aleatório, os 3 números aleatórios eu jogo aqui, esse nó computa a soma dos números aleatórios, esse daqui computa a soma de x menos um número aleatório, y menos outro e z menos outro. Soma esses resultados, eu tenho a soma de x mais y mais z, sem revelar quem é x, quem é y e quem é z. E os nós intermediários também não enxergam essa informação. Tá? Outra técnica que está no contexto de proteção da privacidade é essa do aprendizado federado. Eu não vou detalhar muito, porque o Heitor já apresentou hoje de manhã uma palestra sobre aprendizado federado, né? Mas, para quem não viu, é uma técnica que permite o aprendizado de máquina distribuído, em que os dados estão distribuídos em diferentes dispositivos ou diferentes organizações, e esses dispositivos ou organizações treinam um modelo de forma colaborativa por meio dessa técnica de aprendizado federado, sem mover os dados. Certo? Então, ela garante a privacidade por design. E a técnica que eu vou detalhar um pouco mais no restante da palestra, que é a privacidade diferencial. A privacidade diferencial é uma técnica baseada em uma definição matemática, né, de privacidade, e ela permite compartilhar publicamente informações sobre um conjunto de dados, garantindo que propriedades estatísticas, correlações sobre esse conjunto de dados sejam preservados, sem violar a privacidade de indivíduos que participam desse conjunto. Tá certo? Então, aqui o diagrama do aprendizado federado, só para ilustrar, né? Então, considerando a abordagem centralizada, né, eu tenho um servidor, vários dispositivos participando desse aprendizado colaborativo, gerando um modelo treinado com seus dados localmente, né? Então, esse modelo treinado localmente, ele é enviado para o servidor cria uma agregação por consenso e compartilha esse modelo com os participantes da federação. Tá? E esse processo segue de forma iterativa até uma convergência. Aqui a ideia do aprendizado, da privacidade diferencial, né? Então, qual que é a ideia da privacidade diferencial? Eu tenho um conjunto de dados D1, imagine que eu tenho um conjunto de dados D1, eu faço uma análise M sobre esse conjunto de dados e gero uma resposta. Agora, se eu adiciono a esse D1 o dado de algum indivíduo, por exemplo, Joe, gerando um conjunto de dados D2, faço essa mesma análise M, obtenho uma resposta B. Se um adversário, observando essas respostas, não consegue distinguir entre elas, ou seja, ele não é capaz de distinguir em qual caso o dado sobre o Joe estava presente ou não, então eu digo que esse algoritmo, né, essa análise M, é protegida por privacidade diferencial. Daí explica o nome, por isso que é diferencial. Diferencial porque eu tento garantir isso para todas as variações do meu conjunto de dados por menos de um indivíduo, mais ou menos um indivíduo. Tá? Então, a análise M, ela satisfaz privacidade diferencial se para todos os D1 e D2 que diferem em um único indivíduo, nos dados de um único indivíduo, as respostas A e B são indistinguíveis. Então, faz sentido. Se um adversário, olhando as saídas, não consegue distinguir para todos os indivíduos no dataset se ele está presente ou não, então ele não consegue violar a privacidade de algum indivíduo no dataset.
Tá? Então, um exemplo, por exemplo, isso pode ser usado para estatística. Um exemplo simples seria, imagine que eu vou pesquisar a informação do salário médio das pessoas dessa sala. Então, eu vou pegar o salário de cada um e tirar a média. Né? Então, a minha análise M é simplesmente tirar a média dos valores de salário dos indivíduos dessa sala. Se eu retiro ou adiciono uma pessoa dessa sala, e essa resposta, que é a média, ela muda muito, essa sensibilidade em relação a esse dado, ela dá uma indicação da informação dessa pessoa. Certo? Bem, matematicamente, eu não vou ficar gastando muito tempo com isso, mas matematicamente a ideia é essa. Então, a distribuição de probabilidade sobre as saídas desse algoritmo, em função do conjunto de dados D, a razão, né, disso, sobre a distribuição de probabilidade da saída desse algoritmo para um conjunto D' que difere de um único indivíduo, isso é menor ou igual a um epsilon. Tá? Então, essa razão não muda muito, a menos de um epsilon que a gente chama de fator de privacidade. Tá? Rearranjando esses termos aí para uma forma mais conveniente, né? É só passar e multiplicar por exponencial dos dois lados e tal. Tem aquele termo, aquela desigualdade de cima, e na prática a gente acaba, essa desigualdade aqui acaba sendo difícil de garantir para todos os eventos de baixa probabilidade. A gente pode somar um deltinha aqui, ou seja, uma relaxação, né, nessa desigualdade aqui para eventos de baixa probabilidade. Mas basicamente é isso, eu não vou entrar muito no detalhe, nas nuances dessa equação aqui, eu quero só mostrar a intuição. Tá? Então aqui o conceito de privacidade diferencial, a definição, tá? Só quero dar a intuição, né? Seja um epsilon maior que zero, um número positivo, M é um algoritmo aleatório que recebe um conjunto de dados de entrada, seja S o conjunto de saídas do algoritmo. A gente diz que esse algoritmo M, ele satisfaz a privacidade diferencial com parâmetros epsilon e delta para todos os conjuntos de dados D e D' que diferem em uma observação, em um elemento, e todos os subconjuntos S, né, da saída, se essa desigualdade se verifica. E o interessante disso é que eu consigo computar isso, então eu consigo provar que um determinado algoritmo satisfaz essa definição de privacidade diferencial para um nível de privacidade epsilon. Tá? Muito bem. O que eu faço com isso na prática, né? Na prática, a ideia é que, por trás, né, dos mecanismos, todos eles, de privacidade diferencial, é injetar um ruído na saída do algoritmo. Existem métodos que injetam ruído no próprio conjunto de dados, ou em parâmetros do modelo, mas vamos pensar esse caso inicialmente, que é injetar um ruído na saída do algoritmo. Tá? Então, esse algoritmo M, num contexto de aprendizado de máquina, esse M aqui, na verdade, no exemplo meu do salário, ele seria a média, simplesmente a média dos salários dessa sala. Certo? Aí eu vou injetar um ruído. Imagine que, ao invés de eu fornecer a média de salários dessa sala, eu vou fornecer, toda vez que você me perguntar qual a média de salários dessa sala, eu vou falar a média mais um ruído. Então, toda vez que você me perguntar, eu vou fornecer o valor da média mais um ruído. Então, se eu remover uma pessoa ou adicionar uma pessoa aqui no dataset, dependendo do nível de ruído que eu adiciono, fica difícil de distinguir se essa variação foi devido à inserção ou remoção de algum indivíduo ou se é devido ao ruído. Então, por meio da injeção do ruído, eu consigo ofuscar a privacidade dos indivíduos que estão no conjunto. Consigo ocultar, né? Garantir a privacidade. Essa é a intuição por trás. Então, quis mostrar aqui a equação matemática, sem entrar muito em detalhes, mas é a intuição que está por trás da privacidade diferencial. Tá? Agora, quanto de ruído que eu tenho que injetar? Se eu colocar um ruído muito grande, eu vou dar uma informação de salário aqui que vai variar demais. Né? Então, o tanto de ruído que eu tenho que injetar, ele depende da sensibilidade da função, a mudanças do conjunto de treinamento, né? E esse fator de privacidade que eu quero garantir. Quanto mais privacidade eu quero garantir, mais ruído eu tenho que colocar para ocultar
as variações, né, os indivíduos que estão no conjunto. Tá? Só que isso, é claro, tem um impacto na precisão. Se eu dou um ruído muito grande, toda vez que eu for responder a média de salários dessa sala, eu vou ter uma precisão menor. Tá certo? Então, é um compromisso aí entre a garantia de privacidade e o nível de desempenho que eu quero fornecer. Tá? Agora, no contexto de aprendizado de máquina, esse M aqui, para nós, pode ser, por exemplo, dado um conjunto de treinamento, o M aqui é o processo de gerar um modelo, de treinar um algoritmo, treinar uma rede neural para construir um modelo. Tá certo? Eu vou ilustrar aqui um exemplo rapidamente aqui, para quem conhece um pouco mais de redes neurais, sabe que para treinar um modelo de redes neurais, um algoritmo padrão é o algoritmo do gradiente, método gradiente. Então, seja um conjunto de dados que eu tenho entrada e saída, x, y, i, eu vou calcular o gradiente, né, da minha função de erro, por exemplo, para cada uma das observações, eu vou tirar a média desses gradientes, que é o meu gradiente de f aqui, e vou atualizar os parâmetros da rede com essa equação. Certo? Esse é o algoritmo básico de gradiente, tem inúmeras variações desse algoritmo, mas esse é o básico. Né? E mostra aí para o pessoal que está no início do curso, né? Ah, eu quero fazer inteligência artificial, eu quero trabalhar com redes neurais. Então, ó, gradiente, cálculo 2, importante, estatística, extremamente importante, álgebra linear. Não tem jeito de aprender inteligência artificial sem saber álgebra linear, sem saber gradiente, cálculo 2, sem saber estatística. Tá? E repete esse processo K vezes. Bem, como que eu poderia agora fazer essa versão desse algoritmo aqui com privacidade diferencial? Então, só para ilustrar agora, resgatar um pouco do que eu comentei. Aqui está a versão do algoritmo do gradiente com privacidade diferencial. Duas pequenas mudanças nesse algoritmo. Tá? A primeira, então está aqui o conjunto de dados. Para cada observação, x, y, i, eu calculo esse gradiente da função de perda, da função de erro. E aqui tem um detalhe, eu vou limitar o valor máximo do gradiente. Tá? Vou comentar por quê. Agora calcula a média dos gradientes limitados, que é esse gradiente de f aqui, a média dos gradientes, e adicione ruído às componentes do gradiente. Então, primeiro, por que limitado? Ora, se eu estou observando o gradiente de todo, estou observando essa média aqui, se tem alguma componente dessa média que é muito grande, isso dá informação sobre aquela observação. Então, pode violar a privacidade de algum determinado indivíduo. Então, a ideia de limitar o gradiente é isso, é limitar a sensibilidade da função, a inserção ou adição de alguma observação nesse processo. Tá? E vou adicionar um ruído gaussiano às componentes desse gradiente. Atualizo os parâmetros, repito isso K vezes. Esse processo aqui gera uma rede neural que garante privacidade diferencial, tem os parâmetrozinhos ali. E o mais interessante, o modelo final obtido, a rede neural que é obtida, ela garante privacidade diferencial e garante privacidade contra ataques, por exemplo, de reconstrução do dataset, ataques de identificação. Por definição da própria privacidade diferencial. Certo? O modelo ele tem um ruído injetado ali que evita ataques de identificação se um indivíduo está presente ou não, estava presente ou não no dataset. Tá? Só que eu comentei que eu estou injetando ruído nesse processo, mas tem um custo, né? Um custo a pagar aí, que é o desempenho. Então, aqui um exemplo para dados CIFAR 10. CIFAR 10 é um dataset benchmark, que o pessoal trabalha aí na área de aprendizado de máquina. São 10 classes diferentes, tem imagens de cada classe, cachorro, cavalo, etc. Eu vou treinar um modelo para esse dataset e, usando um modelo de Deep Learning, treinando, você consegue facilmente, aí, hoje em dia, gerar uma acurácia aí de 96%, 97%, 98% para esse problema, para esse dataset. Certo? O mesmo modelo, aqui são resultados recentes, tá? 2023. Então, resultados aí mais recentes, com privacidade diferencial. Então, 69%. Aqui é mais privacidade, né? Epsilon menor é mais privacidade. Se eu relaxo um pouco a minha privacidade, eu consigo aumentar a acurácia. Né? Então,
eu tenho esse compromisso, tanto de privacidade que eu quero garantir e o desempenho do modelo. Tá? Para a base do Imaginet, que são muito mais classes, né, e 1 milhão de imagens, aí o desempenho é muito inferior, tá? Cai bastante. Bem, aqui algumas aplicações, né? Então, essa ideia de privacidade diferencial está sendo utilizada por várias empresas, né? Então, a Uber, por exemplo, usa privacidade diferencial na coleta de dados dos motoristas. A própria Google, no contexto da pandemia, quando divulgou aqueles dados de mobilidade, né? Lembram que tinha os dados de mobilidade da Google, para ver se, tal cidade com lockdown, como é que ficou a mobilidade, aumentou a mobilidade, etc. Aqueles dados de mobilidade eram divulgados com privacidade diferencial. O Heitor comentou do teclado do Google, né? O Gboard foi a primeira aplicação que usou aprendizado federado, né? Em 2016, a Google fez essa aplicação, né, com aprendizado federado. Em 2022, eles fizeram uma nova versão do Gboard com privacidade diferencial. Então, se você usa o Gboard aí no seu celular, você está participando de um aprendizado colaborativo, que treina esse modelo de previsão da próxima palavra, mas está usando privacidade diferencial, está usando aprendizado federado. Tá? Bem, para fechar, eu estou caminhando para o final aqui, para os minutos finais. Para fechar, então, colocando aqui o contexto de IA segura e IA com preservação da privacidade. Os dois conceitos são relacionados, mas diferentes, né? Então, IA segura são técnicas que a gente desenvolve para proteger os modelos, os algoritmos de IA. Proteger de ataques ao modelo. Por exemplo, aquele ataque de mudar o reconhecimento de uma placa, é um ataque ao modelo, um envenenamento do modelo. Então, técnicas de IA segura tentam proteger o modelo. E técnicas de IA com proteção da privacidade tentam proteger a privacidade dos dados. Tá certo? Muitas vezes as duas são usadas em conjunto. Então, aqui eu peguei essa figura de um artigo que foi publicado ali na Nature Machine Intelligence, aqui para o contexto de saúde, né, de aplicações médicas, mas mostrando, essa figura aqui tem muita informação, né, mostrando como que todas essas técnicas, na verdade, elas podem ser combinadas. Tá? Então, aqui é um esquema de aprendizado federado, está aqui, é um modelo de aprendizado federado, você tem dados dos hospitais, imagens médicas, né, dados nos hospitais, dados dos pacientes, diferentes fontes, né, que estão participando desse aprendizado federado. O servidor que está construindo esse modelo global, né, ele tem algumas técnicas de IA segura para proteger o algoritmo contra ataques. Ataques ao modelo, lá, ataques de inversão, né, que tentam reproduzir o modelo, né, então tentam, observando a entrada e saída, tentar construir um modelo substitutivo. Ataques adversariais de manipulação, né, da saída do modelo. Então, técnicas que buscam proteger isso, criptografia homomórfica, computação multipartidária que eu mencionei. Tá? E, por outro lado, no contexto dos dados, as técnicas que buscam proteger os dados, proteger a privacidade dos indivíduos que estão no conjunto de treinamento, eu tenho a privacidade diferencial, anonimização, né, diz que não é suficiente, mas a gente ainda usa, né, e elas buscam proteger ataques de identificação, né, de membership identification, ataques de reconstrução de features, reconstrução dos dados de treinamento. Então, todas essas técnicas, na verdade, elas não têm uma que vai resolver o problema, é uma combinação dessas técnicas, é uma composição dessas técnicas que vão tentar aumentar a segurança e a privacidade dos seus modelos de sistemas baseados em IA. Tá? Aqui, alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, relacionados a essa linha, né? Aqui um trabalho, um aluno de mestrado, Eliezer, acho que está até ali, tá ali, né? Um trabalho que a gente desenvolveu um algoritmo de aprendizado federado.
Outra área que eu trabalho bastante também é a área de séries temporais, né? Então, a gente tem aqui um artigo em que a gente desenvolveu um modelo de previsão de tráfego, que é um problema de previsão de séries temporais, mas um modelo com aprendizado federado para previsão de tráfego. E aqui, a plataforma Flautim, né? Um artigo da plataforma Flautim, que é uma plataforma que a gente está desenvolvendo no laboratório, no âmbito do projeto Mover, que é uma plataforma de aprendizado federado. Busca facilitar, né, o desenvolvimento de aplicações de IA que usam aprendizado federado. Então, em cima dessa plataforma, a gente vai construir todo esse arcabouço de técnicas, né, de proteção da privacidade, de segurança, não só aprendizado federado. Tá? Então, ao longo do DCC Wix, quem visitou o stand do Future Lab, os meninos comentaram, apresentaram sobre a plataforma lá para vocês. É isso. Comentários finais, né? Então, assim, o debate sobre sistemas de IA alimentados por dados pessoais vai se tornar cada vez mais central nas discussões regulatórias, né? Eu mostrei aquele panorama no mundo, a tendência crescente de regulação no mundo, e sempre relacionada tanto ao uso responsável da IA, mas também o uso responsável dos dados, né? Privacidade dos dados. As organizações vão ter que se adaptar, se adequar a essa legislação para garantir a proteção de dados. O sucesso da IA vai depender de como tratar esse equilíbrio, né, entre o desempenho do modelo e o impacto na privacidade de dados. Ok? Espera-se muito investimento em técnicas de proteção da privacidade. A legislação atual pode forçar as empresas a declarar, né, quais dados estão sendo coletados e a opção do usuário de cancelar esse serviço. Nós vimos aí recentemente essa briga aí da ANPD com a Meta, né, que quis cancelar a coleta de dados dos usuários do Facebook, aí a Meta cancelou a IA do Facebook no Brasil. E a questão, assim, será que essa solução é muito binária, né? Dá a opção aqui, você aceita a nossa política de serviços de privacidade? Aí, se sim, beleza, nós vamos coletar seus dados e você pode usar o nosso serviço de IA. Se não, não, você não vai usar o nosso serviço de IA. Tá certo? Será que não existe uma solução mais flexível entre esses, para esse dilema, né? Então, usar técnicas de proteção à privacidade pode ser uma forma de flexibilizar isso. Tá? Só que elas impõem um custo adicional de processamento, um custo de computação, tá? Limita a escalabilidade. Então, isso aqui são oportunidades de pesquisa, são desafios de pesquisa, o desenvolvimento de técnicas que reduzem esse custo. Tá? Definição de privacidade é um conceito que evolui com o tempo, né? Talvez a gente, até em função do mundo hoje, né, das redes sociais e tudo, nosso conceito, nós somos muito mais flexíveis com o que a gente torna público, né? Então, nosso conceito de privacidade muda, mas o próprio conceito de direito à propriedade dos dados, como um direito universal, é algo que já está em discussão em vários setores, né? A possibilidade da propriedade dos dados, esse rastro digital que a gente gera, né, com a interação com os sistemas e com os aplicativos, que isso a gente teria propriedade, como esse rastro digital nos identifica, a gente teria propriedade sobre esses dados. Tá? Tem toda uma discussão se essa propriedade dos dados seria um novo direito humano, né, universal. Ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Então, no mais, queria agradecer primeiro a organização do DCC Week pelo evento, agradecer a vocês aí pela audiência, né, última palestra da semana, né? Então agradeço a presença de vocês. E também divulgar, né, que nós estamos divulgando 4 vagas de graduação no Future Lab para trabalhar nesse contexto. Então tem vagas para parte de Mobility Analytics, que o Loureiro apresentou na quarta-feira, tem para trabalhar com proteção, mecanismos de proteção à privacidade em IA, tem para trabalhar com aprendizado federado, com a plataforma Flautim. Então tem várias oportunidades aí sendo oferecidas para vocês trabalharem com esse contexto, com essas técnicas no Future Lab, tá bom? Obrigado aí. Oi? Eu não...
Ah, sim, sim. Além das bolsas, a gente tem a possibilidade de absorver voluntários também, tá? O Loureiro me lembrou aqui, eu esqueci. Então, quem quiser trabalhar como voluntário também no laboratório é muito bem-vindo, tá? Só procurar a gente aqui. Temos várias perguntas. Vamos lá. Como saber se as empresas estão realmente usando privacidade diferencial ou se é apenas uma estratégia de marketing, ou seja, usa um nível baixo de ruído? É uma boa pergunta, né? Elas falam que estão usando privacidade diferencial e a gente não tem como verificar. Mas, né, tem pessoas que trabalham, que estão fazendo pesquisas dentro dessas empresas, que estão desenvolvendo essas técnicas. Então, assim, a consciência sobre o uso, né, da proteção da privacidade, ela tem aumentado mesmo nessas empresas, certo? E também a legislação está exigindo isso, né? Elas vão passar a adotar isso em função de uma exigência legal, não porque elas são boazinhas e porque respeitam a nossa privacidade. Das técnicas de privacidade apresentadas, existem métodos excludentes ou pode-se utilizar todos dentro da sua infraestrutura? O ideal é utilizar uma combinação de métodos, né? Agora, existem métodos que são mais adequados para um contexto do que outro. Por exemplo, o aprendizado federado faz sentido se os seus dados são distribuídos, se os seus dados estão fisicamente em pontos diferentes. São coletados por dispositivos diferentes, ou são de organizações diferentes, que não querem compartilhar os seus dados entre si, mas que querem gerar alguma forma de aprendizado compartilhado, colaborativo. Então, nesse contexto, o aprendizado federado entra como uma solução adequada, né? Agora, se você é proprietário dos dados, mas esses dados não estão distribuídos, então talvez o aprendizado federado não seja a solução, certo? Então, existem aplicações que vão necessitar de privacidade diferencial, por exemplo, mas não estão adequadas para aprendizado federado. Na privacidade diferencial, o ruído pode variar ao longo do tempo, dependendo se há mais clientes ou não? Como fazer isso? Sim, existem técnicas mais sofisticadas para você controlar esse parâmetro de privacidade, ajustar esse parâmetro de privacidade, sim. Na China, a questão de privacidade de dados é inexistente. Estamos caminhando para esse cenário mais cedo ou mais tarde? Aí eu vou fazer um link com a palestra do Renato, né, mais cedo, né, ele falou. Então, estados, digamos assim, mais totalitários, né, que são a questão da privacidade do indivíduo não é relevante, né? O governo coleta dados dos usuários na China, as big techs chinesas provavelmente estão sujeitas ao controle do Estado, à entrega de dados para o Estado, e é isso. Então, agora, em sociedades democráticas, a gente tem a expectativa, né, de que a gente vai ter um melhor controle sobre a privacidade dos cidadãos e proteções e legislações que protegem isso. Como a blockchain ajuda na privacidade dos dados? Sim, existem soluções de aprendizado federado que trabalham com blockchain. Tá? Eu não sou especialista nesse conjunto de técnicas especificamente, mas já vi alguns trabalhos na literatura que ligam as duas coisas, tá? Com blockchain associado ao aprendizado federado. Tá? Então, é uma técnica que tem sido... Eu vi alguns trabalhos na literatura, mas eu não conheço os detalhes. Tá? Mas, com certeza, faz sentido, sim. Alô? Eu estava pensando o seguinte, dá para entender a privacidade diferencial como uma regularização no modelo? Porque você está impedindo que ele fite os dados de treinamento, sim, de modo que não seja possível recuperar. Sim, sim. É uma forma de regularização, uma forma de você relaxar, né, flexibilizar o modelo para não se ajustar perfeitamente aos dados de treinamento. Eu mencionei aqui a inserção de ruído na saída, né? Mas existem técnicas de privacidade diferencial que vão inserir ruído nos dados, tentando preservar propriedades estatísticas gerais dos dados, mas vão inserir ruído nos dados. Nesse sentido, daria então para usar outras técnicas de regularização para a privacidade?
Sim, mas o interessante da privacidade diferencial é que ela fornece um parâmetro quantitativo que permite você quantificar esse nível de privacidade, que é aquele epsilon. Enquanto que para regularização, para cada método, para cada problema, você teria um parâmetro ideal de regularização, você não teria como quantificar isso mais concretamente. Tá? Então, acho que a vantagem da privacidade diferencial é isso, trazer esse formalismo e a possibilidade de quantificar, né, esse conceito de privacidade no seu modelo. Obrigado. Temos uma pergunta do nosso campeão de perguntas, o professor Daniel Macedo. A privacidade diferencial é eficaz em problemas com muito desbalanceamento de classes ou quando alguns valores de futures são muito fora da média? Ótima pergunta. De fato, em problemas muito desbalanceados, sim. Tá? Prejudica muito o desempenho com a privacidade diferencial. Tá? Então, ou você tem que associar com alguma técnica que vai compensar esse desbalanceamento, né? Mas é um tema de pesquisa também importante, aí, atual, para problemas desbalanceados. Tá? Mais alguma pergunta? Então, a gente finalizou com a palestra do Frederico. Agradecer mais uma vez com a salva de palmas.